Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre o sistema articular. E eu já falei outras vezes sobre outros sistemas, né? Já falei sobre o sistema digestório, sistema circulatório e alguns outros, linfático. E aí você pode pensar, mas o que essa cosmetóloga tem para dizer para mim sobre sistemas dos órgãos do corpo humano? Talvez vocês não saibam, mas eu também, além de cosmetóloga, eu sou formada em massoterapia. Eu fiz esse curso técnico. Me formei em 2005 pelo Senac de Campinas, é um curso reconhecido pelo MEC, presencial, foram 2 anos de curso, aula de segunda a sexta-feira, um curso bastante intenso, tá? E nesse curso, além da gente aprender técnicas de massagens, não só para relaxamento, mas para tratamento mesmo de dores, né? Eu coloquei aqui na tela o que a gente aprende. A gente tem que estudar também sobre anatomia, fisiologia, para a gente poder entender o que a gente pode, onde não pode mexer, e também sobre patologias. Por isso que às vezes vocês comentam algumas patologias no grupo e eu dou minha opinião, se deve, se não deve mexer, se deve procurar algum médico ou não, porque eu estudei sobre isso, tá? Então, claro, eu não sou médica, o conhecimento que eu tenho sobre os sistemas do corpo humano, ele é superficial, ele é o necessário para uma massoterapeuta como eu trabalhar. Eu tenho aí o diploma reconhecido, tá aqui, né? Tanto que eu sou a técnica responsável pelo meu espaço de beleza por causa deste diploma que eu tenho. Mas é que eu quero que vocês entendam que para aquilo que eu compartilho com vocês aqui através do canal e nos grupos, o meu conhecimento é mais do que suficiente, tá bom, gente? Então é só para vocês ficarem tranquilos sobre as coisas que eu ensino para vocês, como eu vou ensinar hoje sobre o sistema articular. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque assim que o ActiFlex foi lançado, nos grupos imediatamente começaram a fazer uns comentários lá que meu cabelo já ficou em pé. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem preocupada com a maneira como a gente vai colocar o produto no mercado, mas também como a gente vai usar. Então eu comecei a ver as pessoas falando para que elas iam usar, eu falei, gente, esse pessoal não sabe a diferença entre articulação e músculo, eu preciso ensinar isso para eles. O produto foi lançado, mas as pessoas, né, talvez não vão entender para que usar, então por isso que eu já estou me adiantando e dando essa aulinha aqui, tá bom? Aqui nessa figura vocês estão vendo um esqueleto. Nosso esqueleto do nosso corpo ele é formado por 206 ossos e esses ossos, gente, eles estão unidos e eles precisam estar unidos para que a gente tenha mobilidade e possa cumprir algumas funções do nosso corpo, tá bom? Essa união entre os ossos, ela se chama articulação. Então eu vou usar aqui um pouquinho o cursor só para apontar aqui para vocês. Ó, por exemplo, vamos usar essa articulação aqui. Ó, na figura maior fica claro para vocês, é um cotovelo, né? Então juntou 2 ossinhos, isso aqui que é a junção entre eles chama-se articulação. Esse desenho azul que vocês estão vendo aqui é a cartilagem. Numa articulação como essa, que tem grande mobilidade, essa cartilagem ela ainda tem ali uma cápsula sinovial envolvendo ela, que é onde tem esse líquido sinovial que permite uma lubrificação maior. Para quê? Para que essa articulação possa mobilizar bastante, tenha uma grande amplitude aí de movimentos, tá bom? Tem articulações que têm pouca, muita ou nenhuma mobilidade. Quanto maior a mobilidade, ou seja, quanto mais movimentos você faz, maior também a probabilidade de existir um desgaste dessa articulação. E o que é o desgaste dessa articulação? Nada mais é do que o comprometimento dessa cartilagem que está aqui. Daqui a pouco vocês vão entender isso melhor. Aqui eu só quis mostrar para vocês também uma fotinho que mostra a nossa coluna vertebral. Cada vértebra aqui, gente, ela tá ligada uma à outra, né? Então, cada junção dessas vértebras também é uma articulação, tá bom? Então a gente também pode ter desgastes no processo aqui articular dessas vértebras, tá bom? Eu queria mostrar esse desenho para vocês poderem visualizar. Aqui é o que eu queria explicar sobre o desgaste articular. Então vamos lá. Essa articulação que vocês estão vendo aqui, lembra? Juntou 2 ossos, essa junção chama-se articulação. É a articulação do joelho, tá? Aqui a gente tem a tíbia, que é o osso da perna, e aqui a gente tem o fêmur, que é o osso da coxa. A junção deles é a articulação do joelho, tá bom? Aqui vocês estão vendo uma articulação íntegra. Então, esse joelho, quando ele dobra, tá ótimo, porque a articulação tá boa ali. Aqui vocês estão vendo uma articulação já desgastada. O que acontece? Onde ela tá comida, começa a dar um atrito de osso com osso. Tá? Então, esse desgaste da articulação, aqui da cartilagem,
é que vai fazer com que os ossos raspem. Então tem gente aí que tem problemas sérios no joelho por conta de desgaste articular, tá bom? Esse desgaste articular, gente, ele evolui para doenças articulares. Então aqui tá um exemplo bem típico, tá? Você tá vendo a primeira figura uma articulação normal, a segunda você já tem um processo de artrite. O que é essa artrite? É um processo inflamatório na cartilagem dessa articulação. Então já começou a ter ali um desgaste, a cápsula sinovial tá ficando pobrinha, né? O líquido sinovial tá se perdendo, então a lubrificação entre esses dois ossos já tá ficando mais comprometida, e se isso não é resolvido, vai evoluir para uma artrose. A artrose é quando você já não tem mais a cartilagem. Então, sabe essas pessoas duras, que elas não conseguem virar a cabeça, não vira o pescoço, não consegue dobrar a perna, tem que sentar com a perna esticada, né? O joelho não dobra mais. Por quê? Se você perde a cartilagem, você perde a capacidade de articular aqueles dois ossos entre si. Então, porque se ela tem que forçar, vai doer, vai raspar osso com osso. Então, a gente tem que tratar para que não evolua para isso. Tem caso, gente, que não tem muito como fazer, tá bom? O envelhecimento cronológico, né, o avanço da idade, ele é o principal fator desses desgastes mais graves, que evoluem aí para uma artrose. Mas você tem questões com predisposição genética em que a pessoa apresenta esse sintoma de desgaste articular precoce. Pode acontecer, tá? Outras coisas que contribuem, movimento repetitivo, pessoas que trabalham muito com as mãos, articulando os dedos, elas podem começar a ter artrose, também por um excesso, elas não fizerem um alongamento direitinho, tá? Impacto constante, então pessoas, por exemplo, que correm, que tem aquele impacto constante, pode ter ali na articulação coxo-femoral, deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês esse, tá vendo? Né? Do fêmur aqui, então essa articulação pode dá aí um desgaste também por causa do impacto, dependendo do esporte que a pessoa pratica, tá? Então, tudo isso vai contribuir, assim como a obesidade, para que essas doenças articulares se instalem, às vezes até precocemente. Por que a obesidade? Principalmente aí nos membros inferiores, na articulação do quadril, do joelho, das articulações dos dedos dos pés, tá? Por quê? O peso, né, gente? Ele pressiona, então ele vai causar um impacto maior ali entre os ossos e vai gastar mais rapidamente a cartilagem daquela articulação, tá bom? E o que a gente pode fazer para prevenir? Então, cuidar do peso é uma boa, praticar exercícios que fortaleçam e alonguem, porque se você fortalece o osso, você também fortalece a articulação que envolve ali as cápsulas, né, que envolvem aquela articulação. Então, ela também fica resistente por mais tempo. E o alongamento aumenta a capacidade de mobilidade. Relaciona sempre a articulação com mobilidade. Grava o exemplo que eu dei do cotovelo, você vai lembrar você esticando e contraindo o seu braço, tá bom? Então, quanto maior mobilidade você trabalhar o seu corpo para ter, melhor também vai ser a articulação dele, tá? Então, ele vai ficar um corpinho mais articulado. A alimentação também pode ajudar, né? Frutas, linhaça, chia, arroz integral, os prebióticos e os probióticos que tratam a flora intestinal. Por quê, gente? Porque artrose, artrite são processos inflamatórios. Existem algumas doenças autoimunes que têm como sintoma esse desgaste articular, tá? Então, se a pessoa tem uma alimentação rica nesses alimentos que eu tô falando aqui, ela vai prevenir o seu corpo de desenvolver essas doenças autoimunes, por exemplo, e também se ela tiver já tendo uma artrite, por exemplo, por envelhecimento, ela vai dar uma condição melhor para o corpo dela combater esses processos inflamatórios, tá? Agora vamos falar do nosso produto. Vocês já entenderam, vocês perceberam que em nenhum momento eu falei de músculo aqui, né, gente? Vocês entenderam o que é articulação, entenderam o que causa o problema da articulação. Então, eu não tô falando ali de uma dor lombar, que a pessoa foi pegar um bebê pesado e deu um mau jeitinho ali no músculo, tá? Eu não tô falando de um ombro cansado porque digitou o dia inteiro. Vocês perceberam que eu falei de articulação, osso com osso, tá bom? Teve nada a ver com músculo, então aquela da parte que me preocupava. Agora eu vou falar do produto que fica muito mais fácil se vocês já entenderam o que de fato ele trata. Primeira coisa, ele é um nutricosmético, ele é registrado como alimento e o principal ativo dele é o B2Q, que é um colágeno tipo 2, que é a proteína específica para tratar
e manter a saúde de articulações, porque o colágeno ele está muito presente nas cartilagens, né? Que é aquele tecido que eu falei ali que dá, que protege, né? Que reveste ali os ossos para impedir o atrito entre eles. Diferentemente do Femilift e Verisol, que é um colágeno tipo 1 para embelezamento da pele, que algumas pessoas vendiam para artrite e artrose, né? E eu gravei vídeo explicando que isso não era. Agora a Rinode tem um específico para tratar as articulações, tá bom? O B2Cool, ele é um colágeno tipo 2 não desnaturado, significa que o corpo não absorve ele. Então ele vai direto, ele age nas células diretamente, que são específicas para melhorar a resposta imunológica dos processos inflamatórios das articulações, tá? Então, por isso que ele tem um resultado muito bacana no alívio dos sintomas dos desgastes articulares. Tem duas informações importantes aqui que eu quero passar para vocês, porque dá muita credibilidade para o produto, tá? Primeiro, que ele é produzido pela Biobérica, que é um laboratório espanhol que é uma referência no segmento farmacêutico. Segundo, que ele é distribuído no Brasil pela Galena. Aí tem a gente agora vendo meu vídeo falando, imagina que mentira, quem faz esse negócio aí é a Rinode. Não, gente, não confunde. Uma coisa é o Actiflex, outra coisa é o B2Cool. O B2Cool é o nutriente do Actiflex. O B2Cool é distribuído no Brasil pela Galena. E quem é Galena? A Galena é uma empresa há 30 anos no mercado nacional e ela é uma das top no segmento de fornecer ativos, nutrientes para farmácias de manipulação e laboratórios que desenvolvem produtos, podem ser manipulados, podem ser produtos para saúde, para beleza, tá? Mas a Galena, ela foca nisso. Então não é ela que encapsula, ela vende para quem faz o produto. Então eu acho muito importante vocês terem essas duas referências, porque elas dão uma credibilidade incrível para o produto final nosso, que é o Actiflex, tá bom? Qual é o benefício, então, do Actiflex? Ele reduz os sintomas, né, do processo inflamatório, que os sintomas inchaço, dor, ele vai reduzir. Então, ele ataca esse processo inflamatório. Ele também melhora a resposta imunológica, exatamente por isso que os sintomas são reduzidos. E o que é muito legal, ele evita a degradação do colágeno, ou seja, a pessoa que já tem um processo um processo articular de desgaste, ou ela está naquele grupo de risco, né? Atleta de alto impacto, ou então atleta frequente, ou que faz muito movimento repetitivo. Se essa pessoa já começa a usar desde já o B2Cool, através do nosso Actiflex, ela vai evitar, ela vai prolongar, né, que aconteça o desgaste, a degradação do colágeno, que é o que vai comprometer a funcionabilidade ali da cartilagem que protege aquela articulação, tá bom? Então esses são os benefícios. Quem deve usar? Isso que eu já acabei de falar, os atletas de alta performance, os praticantes de atividades físicas constantes por causa da repetição dos movimentos, as pessoas idosas que já estão sofrendo o processo degenerativo do colágeno natural e os portadores de qualquer degeneração articular já identificada. Então a pessoa chega para você, eu tenho artrite crônica, então sei lá, uma artrite reumatoide, eu tenho uma artrose já instalada, veja bem, desde que o remédio que ela tome não conflita com o nosso suplemento, não tem problema nenhum ela tá tomando, tá bom? Como que você vai saber disso? Aí, na minha opinião, se você não tem como, né, você não sabe, você não tem certeza, pede para perguntar para o médico dela. Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes você vai se deparar com pessoas que têm casos mais graves e que usam outros remédios. Ela pode estar tomando um corticoide, pode estar tomando um anti-inflamatório, e aí você quer que ela entre com o Actiflex porque ele vai prevenir a piora da degeneração articular. Mas precisa ver nesse caso que ela já está, né, em tratamento com outras medicações mais fortes, se não vai conflitar. Fora isso, se ela falar para você que ela já usa um colágeno tipo 2, pode sim apresentar o nosso como opção, porque não conflita. A hora que ela terminar aquele, ela pode começar a usar o nosso. E melhor do que isso, pergunta se o dela tem o B2Cool, tá? Porque ele é um ativo top e não é todo produto que tem ele, não. Como usar o nosso produto? A recomendação é que seja tomada uma cápsula por dia,
Eu pesquisei no site da Galena, o link desse site está na descrição desse vídeo que você está assistindo, se você quiser entrar lá depois e conferir, lá está escrito, a Galena recomenda 40 miligramas de B2Q por dia. Então a nossa dosagem está certinha, porque é exatamente isso que está aqui na caixa. Olha ali que bonitinho, ó, 40 miligramas. E ali, então, é uma cápsula por dia, cada cápsula já tem a dose necessária. A embalagem vem com 30 cápsulas, então ela dura um mês, não possui nem açúcar e nem glúten. Porém, tem algumas observações aqui, ó, meu dedinho duro aí apontando, que são importantes a gente ver para poder orientar as pessoas, né? Primeiro ali que os alérgicos a leite, ovos, soja, derivados, eles têm que ficar esperto porque pode ter resíduo desses alimentos, porque o B2Q, ele é feito com carne de frango, gente. Então, dependendo do que passou ali naquele processamento, pode ter algum resíduo, tá? Gestantes, lactantes, que são as nutrizes, e crianças, somente devem usar o produto com recomendação ou médica ou de um nutricionista. Então, não precisa ficar perguntando no grupo, gente. Já tá aqui, printa essa tela e não pergunta, porque é uma pergunta desnecessária, está na caixa do produto. Vocês têm que acostumar a olhar as embalagens. Enquanto a embalagem não chega, eu já peguei essa aí para vocês e já printa aí. E outra coisa interessante, olha só, o Ministério da Saúde adverte que não existem estudos que comprovem que este alimento, ó que bonitinho, alimento, é o registro dele na Anvisa, trata ou cura doenças. Então, significa o que é isso, gente? Que ele é um remédio. Ele não é um remédio, desculpa, ele não é um remédio. Tá? Então ele não pode ser recomendado como remédio. Aí você vai falar, puxa Glória, mas você falou tanta coisa boa desse produto e agora o Ministério diz que ele não trata? Não, o Ministério está falando que não tem comprovação científica, tá? Então o que a gente tem? Relatos e pesquisas de pessoas que usam o B2Q e tem a redução daqueles sintomas, então não tem problema nenhum, gente. Pode estar passando aí sem nenhum problema para as pessoas, tá? Por exemplo, esse é um produto que, salvo, né, alguma medicação muito séria que a pessoa use, não interfere em outros quadros, então a gente pode estar bem mais tranquilo aí de passar ele, tá bom? Mas ele não é considerado medicamento, é isso que eu queria salientar para vocês aqui. O que o Actiflex não é, então, pessoal? De verdade, ele não é um analgésico para dores musculares. Tá? Então ele não vai resolver o seu cansaço muscular. Se você tem uma contratura muscular, você precisa de um relaxante muscular, que é um medicamento. Não é o Actiflex, ele só vai ser útil em casos de origem articular. E foi por isso que eu gravei esse vídeo, porque muita gente saiu falando, ai que bom, pra minha dor no ombro, pra minha dor no pescoço do fim do dia, pra dor que eu tenho lá no bumbum, no ciático. Gente, pelo amor de Deus. Não é nervo e não é músculo que ele trata, beleza? Ficou claro? Se não ficou claro, na dúvida, procura quem entende de verdade, né? Se a pessoa tem um problema articular mais sério, não tá ainda com o diagnóstico fechado, talvez que o Actiflex não resolva. Então, o que você vai fazer para essa pessoa? Indica ela, né? Recomende que ela procure um especialista, que no caso são médicos ou ortopedistas ou reumatologistas, como eu sempre digo, cada um no seu quadradinho, que tudo dá certo. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui quais são os casos que o Actiflex realmente vai poder ajudar a nós consumidores e também as pessoas para as quais a gente vai falar dele.